Deixa as crianças subirem. Amém, meus irmãos? Vocês estão bem? Você está bem? Amém. Glória a Deus por isso. Iago, coloca só um pouquinho de retorno aqui, porque eu estou zero aqui. 1, 2, oi, ok. Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra nessa noite, que se encontra no livro, obrigado, no livro de Lucas, capítulo 19, eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Então abre tua Bíblia, se você estiver sem Bíblia, faça a leitura junto com Lucas, capítulo de número 19. Vamos ler? Amém? Amém? Lucas 19 vai dizer: entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade, e eis que um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e recebeu com alegria. Todos que viram isto murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Antes de começar a pregar, eu quero convidar você a você se colocar em pé mais uma vez. E eu quero fazer uma oração junto com vocês. Vamos orar? Eu gostaria que você pegasse na mão do seu irmão. Pega aí, faz aí um cordão aí. Cuidado da live aí, deixa ele ficar na frente da live. Ó. Junta aqui, irmã, com a Natiele. Isso. Quem tivesse. Isso, muito bem. Curva sua cabeça. Eu sei que você está em um culto, você está em um local de adoração ao nosso Deus. Mas culto é um dos lugares mais terapêuticos que existe. O culto é um lugar que nós chegamos muitas vezes triste e voltamos alegre. O culto é um lugar de nós fazermos um olhar. O culto é um momento onde nós olhamos para dentro e percebemos muitas vezes os nossos erros, as nossas falhas. Então eu quero convidar você nesse momento para você olhar para dentro de você. Eu não sei se você pediu perdão a Deus nessa noite, nesse lugar. Se você não orou, eu queria que você orasse nesse instante. Esse é você com sua cabeça curvada. Eu gostaria que você olhasse para dentro de você e que você dissesse: Pai, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Eu não sei por onde você andou, não sei o que você fez,
Talvez você chegou aqui no culto e você não tinha nem orado ainda. Você estava aí atrás, aqui na frente, ouviu os louvores. Nós queremos te pedir perdão nessa noite, Senhor. Perdão pelos nossos pecados. Perdão pelas nossas falhas. Perdão por sermos tão falhos. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de cada um de nós. Porque tantas vezes erramos e falhamos. Tantas vezes andamos por lugares que não são os lugares que o Senhor projetou para nós. Mas eu quero nesse momento, Senhor Deus, te pedir perdão por todos os nossos erros e falhas. Nos perdoa. Perdoa por sermos tão desobedientes, por sermos tão ingratos, por sermos tão indiferentes à tua voz. Nos perdoa. Nos perdoa porque apesar de termos um Deus tão bom, nós somos tão ingratos. Somos filhos tão rebeldes. Somos tantas vezes muito indiferentes para contigo. Nos perdoa, Senhor. Tenha misericórdia de cada um de nós que estamos aqui. E nessa noite a tua palavra nos convide a olharmos para dentro de nós. Que nessa noite a tua palavra nos convide a fazermos uma reflexão sobre nós. Não queremos sair da mesma forma que aqui chegamos, queremos sair perdoados. Queremos sair transformados. Queremos sair totalmente mudados, Pai. Vem sobre nós nessa noite. Nos convida a um arrependimento. Nos convida, Senhor. Amém? Eu quero que você aplaude Jesus bem forte aí nesse momento. Amém? Com toda essa energia, se assenta aí nesse momento. Essa história de Zaqueu é uma das histórias mais conhecidas. Quem nunca ouviu falar de Zaqueu? O texto bíblico nos diz que ele era um cobrador de impostos. Que ele era o maioral dos publicanos. No versículo que nós lemos, os versículos 7, o texto vai dizer que todos os que viram isso murmuravam dizendo que Jesus tinha se hospedado com o pecador. Porque houve essa expressão tão negativa da parte dessas pessoas para com Jesus? Porque as pessoas fizeram críticas a Jesus pelo fato de Jesus dizer: Zaqueu, hoje me convém ficar em tua casa. O texto bíblico vai começar dizendo que Zaqueu era um homem rico. E é fato, ele era um homem rico. Mas Zaqueu não era uma figura popular entre o seu povo. Zaqueu, na verdade, não era querido pelo seu povo. Porque Zaqueu, ele era um agente. Zaqueu, ele era um funcionário de Roma. E Zaqueu, ele era encarregado em cobrar os impostos do seu próprio povo. Para quem conhece um pouquinho de história secular, nesse período que Jesus vem à terra,
o Império Romano estava dominando o mundo, e em todo lugar que ele dominava, ele colocava o seu governador e os seus coletores de impostos. Zaqueu, ele era judeu, mas trabalhava para Roma. Ele era o que comandava os cobradores de impostos nessa época. E os métodos para se coletar os impostos, muitas vezes eram agressivos e desonestos. Para quem gosta de assistir série aqui do mundo antigo, aquelas lutas que existiam entre os rebeldes e o Império Romano, é justamente isso. As nações se revoltavam contra, se levantavam, por isso é que nessa época os zelotes se levantaram contra o Império Romano para tentar tirar a opressão que existia sobre eles. Zaqueu era um funcionário desse império. Zaqueu, ele obrigava os seus trabalhadores a cobrar impostos do seu povo. E os métodos utilizados eram muitas vezes agressivos e muitas vezes desonestos. Roma mandava cobrar, por exemplo, 20% da colheita. A maioria dos cobradores cobrava 30%, 40%, 50%. Eles davam parte de Roma e ficavam com outra parte para si. Então, não era só uma questão de estar cobrando o seu próprio povo. Muitas vezes estava explorando e roubando o seu próprio povo. Com métodos violentos, com métodos agressivos, pela força, não era pelo diálogo, não era pelo agente da Receita mandando uma cartinha para você. Os soldados, quando eles chegavam em um vilarejo, eles arrancavam à força a parte que pertencia a Roma. E se não tivesse, pagava com filhos. Não tinha isso de não pagar o imposto a Roma, tinha que pagar em ponto final. Por isso é que os cobradores de impostos, os publicanos, quando são citados na Bíblia, eles são citados como pecadores, como pessoas que não têm nenhum tipo de prestígio, de valorização diante da sociedade. Todas as vezes que Jesus se relacionou com um publicano, o povo olhou para Jesus com um olhar de indiferença. Por isso é que quando Jesus disse: hoje eu vou ficar em tua casa, as pessoas questionaram, dizendo: peraí, como é que Jesus vai se hospedar na casa de um traidor? Porque Zaqueu era visto como um traidor do seu próprio povo, alguém que lutava em favor de Roma e não em favor dos hebreus, e não em favor dos judeus. Então Jesus resolve se hospedar na casa desse homem. Esse homem que não tinha prestígio, esse homem que não tinha nenhum tipo de valorização diante do seu próprio povo, esse homem que era visto como um traidor do seu próprio povo, um explorador do seu próprio povo. Jesus resolve ficar na casa desse cara. E para a população atual e para os religiosos da época, isso era inaceitável. Como é que Jesus vai se hospedar na casa de um traidor, de um pecador, de um ladrão, de um explorador do seu próprio povo? Mas Jesus resolve ficar nessa casa. E Jesus, ele adentra a casa de Zaqueu. E o texto nos diz que quando Jesus ele entra na casa de Zaqueu, ele começa a ter um diálogo com Zaqueu, o qual o texto bíblico não nos diz que diálogo foi esse. Mas eles começam a conversar, e no decorrer dessa conversa, Zaqueu ele tem algumas atitudes que não era comum de um cobrador de impostos. Zaqueu ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, hoje eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Nós não estamos falando de um homem piedoso, nós não estamos falando de um homem generoso, nós não estamos falando de um sacerdote que vivia no templo orando. Nós não estamos falando desse tipo de homem. Nós estamos falando de um cobrador de impostos. Nós estamos falando de um publicano, de um homem materialista, de um homem que traiu sua própria nação em prol de si mesmo, de um homem que tinha como Deus
as coisas, os valores, o dinheiro. Esse homem, quando ele se encontra com Jesus, esse homem materialista, egoísta, egocêntrico, quando ele se encontra com Cristo, quando ele tem uma conversa com Jesus, esse homem, ele para, ele reflete e ele diz: Senhor, hoje eu resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E não parou só por aí. Ele vai dizer mais, ele vai dizer: Senhor, hoje eu estou disposto também a restituir 4 vezes mais a quem eu fui desonesto. Senhor, aquele homem lá, daquele vilarejo, que era para eu cobrar apenas uma saca de milho, e eu trouxe 3 sacas de milho, hoje eu estou disposto a voltar lá e a restituir a ele 4 vezes mais. Zaqueu estava falando diante de Jesus. Diante de Jesus ninguém consegue mentir. Diante de Jesus ninguém consegue fingir ser bonzinho quando de fato não é. Jesus, ele é aquele que sonda mente e coração. Jesus, ele é aquele que as pessoas pensavam e ele dizia o que estava no pensamento. Marcos 2 vai dizer que quando ele olha para o paralítico, ele diz: levanta-te e anda. Ou melhor, quando ele diz: os teus pecados estão perdoados. Os fariseus pensavam, dizendo: quem é esse que pensa que pode perdoar pecados? Jesus fez a leitura do pensamento deles e disse: vocês pensam desta forma. Então, diante de Jesus não tem como fingir. Não tem como você passar-se de piedoso quando você de fato não é. Então, quando Zaqueu ele chega para Jesus aqui, ele diz: hoje eu restituo 4 vezes mais. Hoje eu quero repartir entre os pobres a metade dos meus bens. Jesus percebeu que Zaqueu estava sendo verdadeiro. Jesus percebeu que Zaqueu estava sendo totalmente íntegro nas suas palavras. Não era palavras fingidas, não era um momento de comoção, não. Era um momento de profundo arrependimento. Era um momento de profundo convertimento, de volta aos seus erros. E a pergunta que eu faço é o seguinte: o que leva um homem materialista, o que leva um homem egoísta, o que leva um homem egocêntrico, um homem desonesto, a ter essa mudança de atitude, a ter essa mudança de comportamento? O que conduz um homem a isso? Eu entendo que somente o Evangelho de Jesus, somente a presença de Deus, ela pode constranger um homem a este ponto. Somente a presença de Deus, ela pode constranger um homem a olhar para dentro de si, perceber seus pecados, perceber suas falhas, perceber suas ignorâncias, perceber seus abusos, perceber seus defeitos e dizer: a partir de hoje eu quero mudar os meus comportamentos e atitudes. A grande verdade é que Zaqueu, ele se deparou com algo que ele nunca tinha provado antes. Zaqueu, ele se deparou com aquele que é o autor da vida. Zaqueu se deparou com aquele que tem poder de transformar água em vinho. Zaqueu se deparou com aquele que tem poder de fazer um paralítico andar, um morto ressuscitar, depois de 4 dias de um estado de podridão. Zaqueu se deparou com esse que tem poder de olhar para o mais vil pecador e dizer: os teus pecados estão perdoados. Eu não sei como aqui você chegou hoje. Eu sei que às vezes nós cometemos determinadas coisas e a gente acha que não há perdão para os nossos erros. Às vezes a gente anda por caminhos os quais não foram os que Deus traçou para nós. E muitas vezes nós somos levados a acharmos que não há perdão para nós, porque afinal de contas já erramos tanto. Afinal de contas já fizemos tantas coisas, já andamos por caminhos, já falamos
palavras que não deveríamos ter falado, já fizemos coisas que não deveríamos ter feito, já agredimos pessoas, já fomos desonestos com pessoas. Há momentos os quais nós chegamos num ambiente de culto e a gente se sente totalmente culpado e a gente acha que não há possibilidade de Deus nos perdoar. Mas quando eu leio esse texto, eu entendo que não há pecado que Deus não perdoe. Não há pecado que Deus não perdoe quando Deus ele localiza dentro de nós um verdadeiro arrependimento. Por isso é que ele vai dizer: hoje entrou salvação nessa casa. Porque ele fez uma leitura mais profunda da mente e do coração de Zaqueu, e ele percebeu que ele estava diante de um homem arrependido. Ele percebeu que ele estava diante de um homem que, apesar de ter cometido muitos erros, que apesar de ter traído a sua própria nação, estava profundamente arrependido de todos os atos negativos que tinha feito. E diante dessa ação, diante desse arrependimento, Jesus ele libera o perdão. Porque esse é um dos princípios. O princípio para nós recebermos o perdão de Deus é nós cairmos em si. O princípio para nós recebermos o perdão de Deus é nós reconhecermos nossas fragilidades, é nós reconhecermos nossos pecados, é nós percebermos que fomos desonestos, que fomos incoerentes, que fomos injustos, que fomos indecentes, que fomos imorais, que fomos depravados. É nós percebermos as nossas insignificâncias. Quando o homem ele percebe o seu pecado e ele confessa diante de Deus, Deus simplesmente o perdoa. É isso que acontece em Zaqueu. Zaqueu está profundamente arrependido quando ele se deparou com Jesus, quando ele se deparou com a presença de Deus, quando ele se deparou com o amor verdadeiro. Ele é constrangido ao ponto dele dizer: Senhor, por muitos anos eu traí o meu próprio povo, por muitos anos eu fui egocêntrico e egoísta, por muitos anos eu pensei apenas no meu próprio umbigo, mas hoje, diante dessa presença que eu estou sentindo, diante dessa alegria que invade o meu coração, diante de tudo isso, hoje eu resolvo me arrepender dos meus pecados. E sabe o que é uma marca autêntica de alguém que se arrepende? Pastor, a marca de um arrependimento é choro? Não é choro. Eu já vi muitas pessoas vir para o culto, chorar o culto inteiro, mas quando passar daquela porta, não se arrepender dos seus pecados. Então qual é a marca de um verdadeiro arrependimento? É mudança de comportamento. A mudança de comportamento, ela de fato prova que houve uma transformação dentro do meu coração. É quando a pessoa ela se levanta desse local e ela diz: a partir de hoje a minha vida não será mais a mesma. A partir de hoje os meus atos indecentes e imoral, a partir de hoje minhas ações negativas, injustas não terão mais as mesmas, não serão mais as mesmas. A partir de hoje, a minha relação que não é permitida será colocada um ponto final. A partir de hoje, o meu caso extraconjugal terá um ponto final. A partir de hoje, minhas negociações serão totalmente transparentes, limpas diante de Deus. O fato de termos uma mudança de comportamento demonstra que há um verdadeiro arrependimento. Quando Jesus olhou para Zaqueu e disse: hoje entrou salvação, é porque Jesus percebeu que a partir daquele momento, aquele homem não seria mais o mesmo. Mudança de arrependimento, mudança de comportamento, uma metanoia, mudança de pensamento, que levou ele de fato a mudar de história. O verdadeiro arrependimento ele vem acompanhado com isso. Eu não acredito simplesmente em lágrimas. Não adianta você vir para o culto, você chorar, você se emocionar, mas quando você sai do culto, você não tem a capacidade de botar um ponto final no teu pecado. Você não tem coragem de dizer não aos teus amigos que te convidam constantemente para o erro. Os teus grupinhos indecentes, você vive dentro dele. Eu não acredito nesse tipo de lágrima que não gera mudança, mas eu acredito em atitudes que me leva a não voltar mais aos erros de anteriormente.
Eu gosto muito do filho pródigo, porque o filho pródigo, em um dos momentos mais difíceis de sua vida, lá dentro do chiqueiro de porcos, desejando alimentar-se da lavagem dos porcos, o texto bíblico vai dizer que ele diz, caindo em si, ele diz: estou vivendo uma vida miserável, enquanto os trabalhadores do meu pai têm pão com fartura e eu morrendo de fome. Levantar-me-ei hoje e vou ter com o meu pai, e vou dizer: pai, eu errei, eu pequei, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trate-me como um dos teus empregados. E ele não ficou apenas no campo da teoria, ele se levantou, ele foi ao encontro do pai, porque houve uma mudança de comportamento, houve uma metanoia na vida daquele homem. Zaqueu não estava apenas no campo da filosofia pensando, não. Zaqueu estava aqui dizendo: Senhor, não é apenas palavras da boca para fora, a partir desse momento eu vou restituir, eu vou de fato consertar os erros cometidos anteriormente. Uma segunda marca que eu encontro de um verdadeiro arrependimento é que quando nós nos arrependemos de fato dos nossos erros, a gente não só muda de comportamento, mas a gente procura consertar os erros cometidos anteriormente. Zaqueu, ele tinha feito coisas erradas e ele sabia disso. Então, quando ele se depara com Jesus, quando ele se converte, quando ele se arrepende, ele diz: Senhor, eu estou convertido, mas eu preciso consertar, eu preciso restituir, eu preciso procurar a pessoa que eu ofendi, eu preciso procurar a pessoa que eu fui desonesto, eu preciso procurar a pessoa e conversar com ela e acertar as contas com ela. Isso são princípios, são marcas de alguém que de fato se encontrou com Deus. Quando nós nos encontramos com Deus, quando nós de fato somos convencidos e convertidos pelo poder do Espírito Santo, nós somos levados a voltarmos lá atrás, procurarmos as pessoas que nós falhamos com elas e de dizermos: me perdoe, eu fui infelizmente injusto para com você. E são marcas de um verdadeiro arrependimento. Ele nos leva a mudar de comportamento, ele nos leva a voltarmos lá atrás, procurarmos as pessoas, acertarmos as contas com ela, nos desculparmos, pedirmos perdão e perdoarmos as pessoas também. É uma das maiores marcas de alguém realmente quando se converteu. A minha oração e o meu desejo que nessa noite de hoje o Espírito Santo de Deus esteja levando cada um de vocês, nos levando a nos arrependermos dos nossos pecados, a nos convertermos de fato com a alma diante de Deus. Mas a marca dessa convenção não é vir aqui na frente apenas. A marca dessa convenção é quando nós saímos desse local de culto, lá fora, a gente dizer: a partir de hoje eu não vou mais fazer as coisas que eu estava fazendo, eu não vou mais andar no caminho que eu estava andando, eu não vou mais me relacionar com as pessoas que eu estava me relacionando, eu não vou mais participar dos joguinhos que eu estava participando. Porque a verdadeira convenção, ela me convida a uma transformação de vida, de atitude, de comportamento. Não há como eu dizer: eu me encontrei com Jesus, mas nada mudou no meu viver. Não há como Zaqueu dizer: eu me encontrei com Jesus, mas eu continuei sendo cobrador de impostos, eu continuei roubando meu povo, eu continuei sendo desonesto, eu continuei com a minha ignorância, com a minha arrogância. Não. Ele é transformado, porque a presença que invadiu o coração dele não foi uma presença qualquer. Sabe o que leva um homem igual Zaqueu a abrir mão de coisas tão importantes para ele? Porque entenda, o dinheiro era considerado um Deus na vida de Zaqueu. Só tem duas coisas na Bíblia que o Senhor chama de Senhor: é o dinheiro. Os outros deuses o Senhor não vai chamar de Senhor, mas a Bíblia vai dizer que quando se trata de mamon, do dinheiro, Deus compara ele a um Deus. Então, quando Zaqueu estava aqui dizendo: Senhor, hoje eu resolvo dar
a metade dos meus bens. Sabe o que Zaqueu está dizendo para Jesus? Senhor, hoje eu estou destituindo Mamon da minha vida como Deus, e eu estou te assumindo como meu Senhor e Salvador. Em outras palavras, Zaqueu está dizendo: Senhor, domina-me por completo. A partir de hoje, Mamon não me domina mais. A partir de hoje, os meus desejos não me dominam. A partir de hoje, as minhas ações negativas não me dominam mais. Quem me domina a partir de hoje é a tua presença. E a minha oração é que nessa noite você olhe para dentro de você e que você consiga dizer: Senhor, a partir de hoje não serão mais os meus desejos sexuais que vão me dominar. A partir de hoje não serão mais os meus desejos, as minhas vontades que vão me dominar. Eu irei me esvaziar de mim, desses desejos, desses senhores, desses deuses, e irei deixar o Senhor dominar a minha mente e o meu pensamento. Porque somente a salvação só irá nos alcançar quando Deus perceber que os deuses que estavam dominando nossa mente, o nosso coração, foram destituídos como Deus. Vocês estão comigo, amém? Amém? Porque existem muitos deuses no lugar de Deus na nossa vida. Existem pessoas que colocam o seu namorado como Deus, o seu esposo como Deus, o seu prazer sexual como Deus, suas profanidades, seus amigos como Deus. Existem muitas coisas dominando a vida de muitas pessoas. Zaqueu, ele estava diante da presença real e verdadeira. O seu coração foi totalmente constrangido diante desse amor, ao ponto de um homem como aquele dizer: eu resolvo abrir mão de coisas que para mim são importantes. Não se engane, eu estou falando de dinheiro. Dinheiro é uma das coisas que mais prende o coração de um homem. Dinheiro é uma das coisas que faz o homem voltar para casa sem salvação. Esse texto que nós estamos lendo está em Lucas capítulo 19, sim ou não? Sim. Lucas capítulo 18, um capítulo anterior, fala a história de um jovem rico. Zaqueu era rico também, mas anteriormente fala a história de um jovem rico. Um jovem rico que chegou diante de Jesus e disse: mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus, conhecendo a estrutura intelectual dele, Jesus conhecendo a estrutura religiosa dele, Jesus disse: conhece os mandamentos? Ele disse: desde a minha mocidade eu fui educado na escola bíblica dominical. Eu conheço a Torá, eu conheço os 5 livros da lei lá de Moisés, eu conheço bem a Torá, eu já li os mandamentos, eu conheço os preceitos, os mandamentos morais, a lei civil, eu conheço tudo. Era um religioso nato, era um bom frequentador de culto. Aí Jesus olhou dentro do coração dele e disse: mas uma coisa ainda te falta. O que é que me falta, Senhor? Vai, vende todos os teus bens, dá aos pobres, e depois você volta e me segue. A Bíblia diz que aquele homem, quando ouviu isso, ele ficou muito triste porque era muito rico, e ele voltou sem salvação. Porque infelizmente abrir mão do dinheiro não é fácil. Tem pessoas que infelizmente ama o dinheiro acima de Deus. Então abrir mão de coisas importantes não é fácil. Tem pessoas aqui que infelizmente vivem uma luta constantemente diante de Deus, porque tem que servir a Deus com toda a integridade, mas ainda existem senhores, existem deuses, existem coisas agarradas dentro do coração. Mas a minha oração nessa noite é que você entenda: não existe nada mais precioso nesse mundo do que termos Deus habitando em nós. Não existe nada mais prazeroso do que de fato termos Deus como nosso Senhor, como nosso Pai. O mundo tem muitos prazeres, mas nenhum deles se compara a você se colocar de joelho e sentir a presença do Todo-Poderoso. Nada se compara a você sentir Deus pertinho de você.
Nada se compara a você entrar numa sala de oração e de repente você sentir uma brisa suave, Deus te abraçando, e você ouvir Deus sussurrando no seu coração, no seu ouvido, dizendo: meu filhinho amado. Nada se compara a isso, porque os prazeres deste mundo, eles nos trazem depressões e angústias profundas, mas a presença de Deus não, ela é confortável. Ela de fato preenche as lacunas vazias que existem dentro do nosso coração. Mas nós precisamos entender que Deus não divide a tua vida com outro Deus. Ou você se entrega a Ele de corpo, alma e coração, ou infelizmente Ele não aceita. No mundo de hoje, no mundo atualizado de hoje, no mundo moderno de hoje, existem mulheres que dividem seu marido. Mas Deus não divide você com outra pessoa. Deus, Ele não compartilha teu amor com outra pessoa. Ou você é dele plenamente, ou Ele não está disposto a te dividir com outro ser. Então nós precisamos nessa noite entendermos que Deus nos convida a abrirmos mão dos amores velhos, dos deuses estranhos, daquilo que nos domina, daquilo que nos prende. Nós precisamos ter a compreensão de que nada se compara com o amor de Deus. Nada é tão belo, nada é tão pleno quanto o amor de Deus. Nada se compara. Mas infelizmente nós vivemos, entre esses dois pensamentos: amando a Deus e ao mesmo tempo amando os prazeres que nos cercam. Mas Zaqueu não. Quando Zaqueu se deparou com Jesus, apesar de ser um pecador, que tinha cometido os piores erros, as piores falhas, quando ele se depara com Jesus, ele simplesmente abriu mão de tudo. Ele disse: Senhor, hoje eu resolvo abrir mão de coisas importantes para mim. Hoje eu resolvo abrir mão de valores valorosos, de quantias altas hoje. Se for para ter a tua presença, se for para viver contigo, hoje eu estou disposto a dar aos pobres a metade dos meus bens. A minha oração nessa noite é que você consiga olhar para dentro de você. A minha oração nessa noite é que você consiga dizer: Deus, eu quero hoje abrir mão de lugares, de gostos, de pessoas, de coisas, de deuses que estão me prendendo. A minha oração nessa noite é que você consiga fazer um olhar de dentro de você, para dentro de você, e perceber que não existe nada nesse mundo mais prazeroso do que sermos a casa e a morada do Espírito Santo de Deus. Eu sei que muitos dos que estão aqui já provou muita coisa nessa vida, mas eu te convido a você provar de Deus. Mas eu te convido a você provar do Espírito Santo dele. Mas eu te convido a você beber da água da vida, daquela água que ele disse a uma mulher que já tinha cinco maridos: da água que eu te der, nunca mais você voltará a ter sede. Infelizmente o mundo de hoje, ele não traz alegria plena. O mundo de hoje, ele traz alegria passageira. E o prazer desse mundo, ele gera, infelizmente, angústias terríveis dentro do coração das pessoas. Mas quando nós nos entregamos a Deus, Deus preenche as lacunas vazias do nosso ser. A crise de existência que existe é preenchida pela presença dele. Somente Deus. Eu li uma frase esses dias de Rick Warren, ele dizendo: você pode escolher o carro que comprar, você pode escolher a casa que morar, você pode escolher a comida que comer, mas o propósito de vida você não pode escolher, porque o teu Criador já te criou com um propósito. Quando o homem não se descobre em Deus, ele vive uma vida vazia, sem sentido. Parece que o mundo não tem sentido quando o homem não se encontra em Deus. Mas quando nós nos encontramos em Deus, a vida faz todo o sentido. Zaqueu era um homem que tinha provado de muitos prazeres. Zaqueu era um homem que tinha provado
do que o dinheiro poderia comprar na época. Mas quando ele se depara com Jesus, ele provou de uma alegria que o mundo não lhe proporcionava. Quando ele se deparou com Jesus, ele percebeu que o dinheiro dele, que as mulheres que ele tinha, que as orgias que ele participava, não conseguia proporcionar a alegria que invadiu o coração dele naquele momento. E por isso é que esse homem, ele diz: Senhor, hoje eu resolvo dar tudo aos pobres, porque hoje eu descobri que a verdadeira felicidade não está em ter pessoas ou coisas, mas a verdadeira felicidade está em ter Deus na vida. Esse é o segredo de toda a felicidade da vida. É termos Deus morando dentro de nós. É entendermos que nós fomos criados para a sua glória e para o seu louvor. Então que nessa noite o Espírito de Deus te leve, a você também, a parar e refletir sobre o teu andar, sobre o teu caminhar, sobre o que você tem feito, o que você tem buscado como realização plena para o teu viver. A minha oração nessa noite é que você entenda que somente em Deus o teu coração terá tranquilidade, somente em Deus a tua alma estará tranquila, somente em Deus o teu coração irá repousar e o sentido da vida se tornará totalmente visível diante de você. Estou encerrando. O apóstolo Paulo, ele escreveu a carta, uma das cartas da prisão, carta aos Filipenses. Quando Paulo escreveu a carta aos Filipenses, Paulo estava preso, sentenciado à morte. Mas Paulo, estando preso, sentenciado à morte, ele manda uma carta para os Filipenses, dizendo: irmãos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos peço, alegrai-vos no Senhor. A pergunta que eu faço é o seguinte: como é que alguém preso, sentenciado à morte, pode mandar o outro se alegrar? Sabe por que Paulo, mesmo estando preso, ele manda os irmãos se alegrarem? Porque Paulo entendeu o real sentido da vida. Paulo entendeu que o real sentido da felicidade não está em estar livre ou preso, ter coisas ou pessoas, dinheiro ou riquezas. O real sentido da vida está em ter Deus pleno habitando dentro do coração. Quando nós estamos vivendo a máxima com Deus, pode nos faltar coisas, pode nos faltar pessoas, mas mesmo assim a gente diz: estou feliz no meu Criador. Que você entenda essa máxima, que você entenda esse princípio, e que você consiga sim viver uma vida plena, alegre em Deus, independentemente das pessoas que te cercam, independentemente das coisas que te cercam, que a tua felicidade não esteja em coisas ou em pessoas, mas em Deus, plenamente dentro do teu coração. Zaqueu entendeu isso, e por isso é que ele diz: Senhor, por muito tempo eu busquei a felicidade nas coisas, mas não a encontrei, mas hoje eu encontrei nessa conversa que eu estou tendo contigo. A presença de Deus, ela ocupa as lacunas vazias dentro dos nossos corações. Que nessa noite você entenda isso. Somente em Deus você será completo.